Hoje, na classe de jovens, estudaremos a lição de número 10, que tem como título Fé para crer que milagres acontecem. E aí, você acredita em milagres? Milagres acontecem nos dias de hoje? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Vamos desenvolver esse tema expondo os pontos e subpontos desta lição. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, explicar o que é milagre. Em segundo lugar, destacar as objeções aos milagres. E, por fim, compreender que Deus age em favor da humanidade. Vamos ao nosso texto principal, que nos diz o seguinte: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo de número 9, versículo 23. Eu quero ler a paráfrase NTLH para fazer uma comparação de texto e irei ler do versículo 21 ao versículo de número 24. Ou seja, vamos colocar o texto em seu contexto. Nos diz a palavra de Deus: Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim, endemoniado, padecendo nas mãos de Satanás? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Preste atenção que a atividade de Satanás em prejudicar o homem, em oprimir o homem, começa desde cedo. Desde pequeno ele está nessa condição. Muitas vezes o espírito, não é epilepsia, não é uma histeria, uma condição psicológica, não. O texto diz assim: muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Veja a intenção de Satanás. Mas se o Senhor pode, olha como estava o coração desse pai. Os discípulos não puderam expulsar este demônio. E o pai entrou em um estado de descrença. Mas se o Senhor pode, veja só, dizendo a Jesus, não é? Se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso? Eu gostei de como a paráfrase NTLH traduziu essa passagem, não é? Senhor, se tu pode, faz alguma coisa. Aí Jesus olha para ele assim: você está perguntando se eu posso? Tudo é possível, meu filho, para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajuda-me, ou ajude-me a ter mais fé ainda. Olha só, eu tenho fé, mas eu acho que não é o suficiente, não. Me ajuda na minha incredulidade. Você vê que, olhando para essa passagem, a impossibilidade está sempre ligada à incapacidade humana, seja de resolver determinada situação, ou seja, uma incapacidade de crer. E aqui nós encontramos essas duas limitações por parte do pai desse rapaz. Ele não podia resolver aquela situação porque estava além da medicina, estava além do natural e ele não tinha fé suficiente. Aí ele chegou para Jesus, chegou para a pessoa certa. Senhor, faz alguma coisa. Minha fé é pequena, mas me ajude na minha incredulidade. Existem situações cujas soluções fogem do nosso controle, da nossa competência e às vezes até do nosso entendimento. Não há ciência, tecnologia, dinheiro ou homem algum que possa resolver pelos meios naturais e carnais. No entanto, o texto principal nos mostra de forma bem clara que para Deus tudo é possível. Além disso, o texto também nos ensina que a fé é fundamental para vivenciarmos milagres. Escute, a partir dessa passagem aqui, me permita fazer a seguinte aplicação. Há milagres que depende da fé da pessoa que está precisando. Está precisando de uma intervenção divina. Há milagres que não. Isso vai muito da forma de Deus trabalhar, dos propósitos eternos de Deus. Porém, você que está aí do outro lado, pode dizer o seguinte: Senhor, a minha fé é pouca. A minha fé é pequena. Eu creio que o Senhor faz, eu creio que o Senhor opera, mas a minha fé ainda é pequena. Parece a fé de uma certa pessoa, de um certo leproso, que chegou para Jesus e disse assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode dar uma palavra só e eu serei limpo. Ou seja, ele tinha fé que Jesus era poderoso para curar, mas não tinha fé assim suficiente para crer que Jesus tinha um sentimento, tinha compaixão para fazer isso.
Tem muita gente do outro lado que tem esse tipo de fé. Ó, eu sei que milagres acontecem. Eu sei que Deus pode todas as coisas, mas eu acho que acontece com todo mundo e só não vai acontecer comigo. Você tem uma fé assim? Essa fé fraquinha assim? Se a tua fé é desse jeito aí, você pode orar como esse pai aqui orou. Senhor, eu tenho fé, mas ajuda-me a ter mais fé ainda. Irmãos, milagres acontecem. Milagres são para os dias atuais. Deus não mudou, né? Jesus não mudou. Os milagres acontecem ainda hoje. O braço de Deus não está encolhido. A mão dele está estendida em benefício do seu povo, em benefício da igreja. Agora, nós precisamos entender que existe um propósito de Deus por meio da cura e, às vezes, por meio da enfermidade. Há uma frase em um livro chamado Repreendendo as Trevas que eu acho fantástica. Estava um homem deitado na cama, prestes a morrer de câncer, um missionário, um homem crente, um homem com intimidade com Deus, e ele recebeu a visita de alguém lá no leito dele, e essa pessoa disse assim: irmão Donald, Deus vai te curar. Ele levantou a mãozinha assim cansado, ele estava com câncer, viu? Pegou na mão do irmão que disse isso e disse: meu filho, às vezes Deus cura. Às vezes Deus não cura, mas Ele sempre nos conduz pelo caminho certo. Não é porque Deus não curou determinada pessoa que milagres não acontecem mais hoje. Não é porque Deus não resolveu determinado problema de forma sobrenatural e extraordinária que milagres não acontecem mais hoje. Existe um propósito, existe um objetivo de Deus, às vezes no processo, às vezes na enfermidade, às vezes na tribulação, na situação impossível, e também existe um processo de Deus, um objetivo de Deus, melhor digo, um propósito de Deus na cura e no milagre. Milagres são reais e acontecem. O resumo da lição nos diz, acho que eu já respondi aqui muitas dúvidas de vocês só com esse comentário, viu? O resumo da lição diz: milagres só ocorrem segundo a vontade e a permissão de Deus e tem como objetivo revelar a grandeza do Senhor. Vamos considerar aqui algumas coisas. Primeiro, os milagres são manifestações da vontade soberana de Deus. Mas, irmão Murilo, a Bíblia fala sobre o dom de operar sinais e maravilhas, o dom de maravilhas, aquela coisa toda. Mas, irmãos, ele dá o dom, mas a manifestação do dom acontece conforme a vontade de Deus. Por exemplo, eu não tenho dúvidas que Paulo tinha o dom espiritual de curar. Eu não tenho dúvidas, mas ele era enfermo. Você acha que Paulo não orou por ele mesmo? Mas ele não foi curado. Você vê, Timóteo estava doente, era doente. Você acha que Paulo não orou por Timóteo? Timóteo não foi curado. Paulo aconselha: meu filho, misture um pouquinho de água com vinho por conta das suas constantes enfermidades. Ele tinha o dom, não é? Mas a operação do dom acontecia conforme a vontade de Deus. Milagres em todas as categorias, seja pelo dom ou não, só acontecem dentro da vontade soberana de Deus. Em segundo lugar, cada milagre é um testemunho vivo da grandeza divina. Eles revelam a glória de Deus e nos convidam a crer em seu poder extraordinário. Em terceiro lugar, os milagres frequentemente estão ligados à fé. E eles nos desafiam a fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus, nos lembrando, escute, nos lembrando que Ele é o Deus do impossível. Diariamente, precisamos ser lembrados que Deus é o Deus do impossível. Nós temos essa tendência a esmorecer na fé, a enfraquecer, a incredulidade, a desacreditar, a falta de confiança. Temos essa tendência. Para que um povo que experimentou mais milagre do que o povo que saiu do Egito? Mas era um povo incrédulo. Então, nós precisamos constantemente nos lembrarmos que Deus é o Deus dos impossíveis. É só olhar para trás. Olha o tanto de coisa que Deus já não fez. Olhe para trás. Por que você está ansioso agora? Por que você está preocupado aí agora? Às vezes acontece isso, viu? A gente fica muito preocupado com um problema de agora, mas problemas mais difíceis Deus resolveu lá atrás. Mas é da nossa natureza caída. É uma falibilidade inerente ao homem. Porém, meus irmãos, os milagres aumentam nossa fé. A introdução da lição
nos diz o seguinte, vê só, antes de ler, eu quero me dirigir aos irmãos do YouTube. Vocês estão assistindo essa pré-aula gratuitamente por meio do YouTube e além da pré-aula, vocês estão recebendo subsídio, ok? O subsídio também é gratuito. Então, valorizem o nosso esforço, valorizem esse trabalho, deixem um like, curtam aí o vídeo, compartilhem, comenta aí embaixo, para que o YouTube trabalhe em nosso benefício e leve esse vídeo para mais pessoas, ok? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Os irmãos que estão me assistindo por meio da ferramenta EBD são patrocinadores desse trabalho do YouTube. O trabalho do YouTube acontece por causa dos irmãos da ferramenta EBD. E os irmãos da ferramenta EBD recebem não só a pré-aula, não só o subsídio, mas uma infinidade de outros materiais. Fluxograma, infográfico, material complementar, slide profissional, dinâmica e cursos de capacitação. Tem muita coisa que é exclusiva para os alunos assinantes da ferramenta EBD. Irmão Murilo, eu estou assistindo por meio do YouTube e eu não sei como ser um assinante da ferramenta. O link está na descrição do vídeo, está aqui embaixo. Clique e conheça essa ferramenta extraordinária. Vamos à introdução da lição? Agora sim, não é? O texto da lição nos diz nesse ponto aqui. Você crê que Deus continua realizando milagres? Muito bem! Ele é poderoso e imutável. Entretanto, os milagres só podem ser realizados segundo a sua vontade, na hora em que ele desejar e para que seu nome seja exaltado. A honra deve ser somente dele e de mais ninguém. Nesta lição, estudaremos algumas objeções na atualidade, algumas objeções que na atualidade as pessoas têm quando se trata de um agir sobrenatural de Deus. Pois bem, aqui de início é importante dizer que os milagres não cessaram. Por que os milagres não cessaram? É simples, meus irmãos. Porque Jesus não mudou. Existem objeções? Existem, muitas objeções. Nós vamos ver isso no ponto de número 2. Objeções existem, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos textos que nos dão uma clareza a respeito desse assunto, ao ponto de, com convicção, afirmarmos que os milagres são atuais. Milagres acontecem hoje. Quem é que opera milagres e maravilhas? É Jesus. E o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tradução NA diz, e para sempre. Deus não ficou fraquinho. O Jesus que operava lá na igreja primitiva 2000 anos atrás, envelheceu com o passar do tempo. Ele ficou fraquinho, agora ele não tem mais força para operar. Ele é eterno e imutável, meus irmãos. Ele continua onipotente, poderoso, tem todo o poder. Poder está na mão dele, ele é soberano, ele é criador. Ele não mudou. Então nós precisamos entender isso. Os milagres não cessaram. E nos próximos pontos aqui, nós iremos destacar que os milagres, eles não têm a finalidade de tornar o homem conhecido e popular. E nem tampouco acontecem dentro de uma agenda estabelecida pela terra. Nós vamos ver isso, porque tem gente que pensa que pode manipular o poder de Deus. Não é? Ainda tem os magos, não é? Acho que me lembrem, acho que é Limas, não é? Que, rapaz, eu quero fazer isso aí também. Quanto é, hein? Tem gente que acha que pode manipular Deus. Sexta-feira do milagre. Quarta-feira da profecia extraordinária. Tem gente, venha pra cá, se você pagar, se você comprar essa água ungida aqui, ou se você comprar essa terra de Israel, ou se você comprar essa chave, ou se você doar tanto em dinheiro, algo extraordinário, um milagre vai acontecer na sua vida. Não passam de ladrões, de charlatões. Né? Isso é sério. Isso é sério. Viu? A gente vai ver aqui. Vamos lá, vamos progredir. Ponto de número 1. O que é milagre? Olha o que a lição nos diz. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem dos acontecimentos. É algo extraordinário. Essa é a definição de milagre do subponto de número 1. Fazendo uma complementação, o C.S. Lewis nos diz o seguinte: milagre é uma interferência na natureza por um poder sobrenatural.
é o sobrenatural interferindo no curso do natural. Outro estudioso vai dizer que milagre é um evento no mundo exterior que é trabalhado pelo poder imediato de Deus. Eu não entendi. Em outras palavras, um milagre acontece quando Deus dá um passo para fazer algo além do que poderia ser realizado de acordo com as leis da natureza, do modo como a entendemos, e que, na verdade, pode até estar em desacordo com elas e ser até uma violação delas. Além disso, um milagre está além da capacidade intelectual ou científica do homem. É por isso que é uma maravilha, por isso que é um sinal, por isso que é algo extraordinário. A lição ainda diz nesse ponto um negócio interessante. Diz o seguinte: contudo, alguns erroneamente fazem dos milagres uma isca para atrair pessoas e pedir ofertas e favores pessoais. E aqui eu vou dizer pseudo-milagres, viu? Porque aqui tem muita gente comprada para dizer que recebeu alguma coisa sem ter recebido. Ah, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo. Mentira, testemunho comprado. Nós cremos, a lição diz, no poder divino e na atualidade dos milagres, mas não podemos aceitar o seu agendamento. Ó, meus irmãos, amanhã vai acontecer isso. Amanhã é milagre, aquilo que eu falei para vocês aqui. Bobagem, né? Bobagem é gente que prega mentira. Também não cremos em palavras de determinação. Eu determino o milagre hoje. Pedacinho de barro, quem é tu para mandar no oleiro? Eu determino hoje. Tu determina nada. É ele quem faz. Tem gente que fala o que Deus não falou e promete o que Deus não prometeu. E declara acontecer aquilo que Deus não disse que ia fazer. Tu é nada, pedaço de barro. Também, aqui não cremos em palavra de determinação, pois somente Deus quem opera. Tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, o que o comentarista está fazendo aqui? Ele está expondo crenças antibíblicas a respeito dos milagres. Os milagres bíblicos têm um objetivo nítido. Presta atenção, porque essa informação é importantíssima. Eles visam colocar em relevo a glória e o amor de Deus e, entre outras coisas, desviar a atenção do homem dos eventos corriqueiros da vida cotidiana, direcionando-a aos atos poderosos de Deus. Os milagres visam confirmar a veracidade do Evangelho, a divindade de Jesus e promover o arrependimento e o temor no coração dos homens. Textos bíblicos, textos provas. O primeiro, Marcos 16 e 20, nos diz: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, fazendo o quê? Confirmando-lhes as palavras, com os sinais que a acompanhavam. Então os milagres aconteciam como uma confirmação da palavra pregada pelos discípulos. Olha a finalidade dos milagres. Outro texto prova. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Os milagres apontam que ele é o Cristo, que ele é ungido, que ele é um enviado de Deus, que ele é divino, que ele é eterno, que ele é criador. Glória a Deus! Olha também isso aqui que interessante, esse texto aqui é fantástico. Atos capítulo 3, versículo 11, 13 e 16. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto dele no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Não. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Isso, preste atenção.
O milagre aqui, Pedro está dizendo, não é para vocês colocarem a gente lá em cima. Pedro, espiritual, homem que realiza milagres, homem, Pedro isso, Pedro aquilo. De jeito nenhum, meu filho. Olhe para Jesus. Quem fez isso aqui foi Jesus. Adore Jesus. São as finalidades dos milagres. Levar o povo a temer, levar o povo a adorar a Deus, levar o povo ao arrependimento, levar o povo a confiar na palavra pregada pela igreja do Senhor, pelos discípulos, confiar no Evangelho. Subponto de número 2, as leis da natureza. Olha o que a lição diz. Existem leis que regem a natureza. Entretanto, não podemos nos esquecer que o mundo foi estabelecido por Deus e todas as coisas lhe obedecem. As leis da natureza são princípios e regularidades que descrevem o funcionamento do mundo natural. Os homens não criam as leis da natureza, eles as descobrem. As leis da natureza são fundamentais para a compreensão do universo e são expressas matematicamente ou por meio de princípios físicos que regem desde o movimento dos corpos celestes, dos planetas, das estrelas, das galáxias, às interações das partículas subatômicas. Estas leis são a base da física, química, biologia e outras ciências naturais. As leis da natureza são, por exemplo, aqui, como a lei da gravidade de Newton, que Newton descobriu, não que ele inventou, as leis do movimento, as leis de Mendel, as leis da termodinâmica e por aí vai. Salvo engano, são 12 leis e 21 subleis, uma coisa mais ou menos assim. Posso estar equivocado nessa informação, ok? À luz da Bíblia, nós entendemos que as leis naturais estão sujeitas ao seu Criador. Portanto, transformar água em vinho, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, ressuscitar mortos e muitos outros sinais e maravilhas são uma manifestação do Criador soberano e onipotente. É Deus dizendo, eu criei, eu fiz e eu posso intervir, eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Glória a Deus. As leis da natureza não são maiores do que o seu Criador. Seu Criador pode alterá-las, suspendê-las, anulá-las, pode fazer o que bem entender com elas. Glória a Deus. Subponto de número 3. Deus tem poder de intervir. Olha o que a lição diz. O milagre não se discute, não se explica, somente se vive e experimenta. Talvez você esteja vivendo uma situação em que parece não haver saída. Não desanime, mas creia e tenha a certeza de que Deus continua realizando sinais extraordinários. Meus irmãos, há pessoas que, assim como os escribas e fariseus, eles têm um sentimento, né? Eles desejam discutir, racionalizar e explicar os milagres. Mas tem coisa que não dá para explicar, meus irmãos. Eu separei aqui um exemplo bem interessante de João capítulo 9, versículo 24 e 25. Eu só separei um pequeno trecho. Um cego de nascença foi curado. Aí quando os fariseus e os escribas souberam que esse homem foi curado, aí começou a discussão. Quem foi que fez isso? Como foi que ele fez isso? Essa pessoa que fez isso não é crente, não pode ser vinda de Deus porque não faria isso no sábado. Aí ficou aquele negócio, aí perguntaram ao ex-cego, né, umas 10 vezes. Foi uma coisa terrível, até que o ex-cego ficou brabo com aquela situação. Perguntaram até o pai, esse era cego mesmo? Foi uma coisa terrível. Olha o que os versículos dizem. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus. Eu estou achando que vocês estão enganando, você está enganando a gente. Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Aí o cego respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Não sei como foi que ele fez, não sei como aconteceu. Eu sei que agora eu estou vendo. Tem gente que quer explicar. Não dá para explicar não, irmão. Só viva. Só creia, só adore. Existem coisas, escutem. Existem coisas que Deus faz em nossa vida que só experimentamos, pois não tem uma explicação lógica e natural. Deus é o Deus do impossível. Agora, eu quero que você pense aqui, para a gente finalizar esse primeiro ponto aqui, que você pense o seguinte, pense por um breve momento. Eu não sei se você está passando por uma situação difícil, por uma situação que parece impossível, insolúvel. Mas se você tiver, eu quero lhe levar a considerar uma coisa. Deus já lhe deu motivo para descrer. É por isso que o texto da lição diz assim, não desanime. Olhe para trás. Deus já tratou alguma coisa contigo.
que ele não cumpriu na íntegra. Aliás, que ele não supriu, que ele não superou as tuas expectativas. Você acha que realmente em alguma situação da sua vida faltou força em Deus para resolver algo? Eu creio que não. Não, meus irmãos. Então não desanime, creia. Milagres acontecem. Pode não ter saída. Pode estar tudo fechado. Pode o médico já ter dito, ó, aqui a gente não pode fazer mais nada. Mas a última palavra vem de onde? Sempre vem de lá. Glória a Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. Em segundo lugar, aqui nós temos o ponto de número 2. E aqui é o ponto dos céticos. É o ponto dos besterões. Acho que eu posso falar isso aqui, né? O primeiro aí que aparece é o tal do Benedito de Spinoza. Eu vou até ler a lição aqui, né? Olha, irmão, não vale muito a pena gastar tempo com esse pessoal aqui, mas é importante falar sobre eles, ok? Benedito de Spinoza, filósofo, que em 1670 publicou um tratado teológico político onde argumentou a respeito da possibilidade da existência dos milagres. Esse camarada aqui, ele era praticamente adepto do panteísmo. A teologia dele, o pensamento dele a respeito de Deus é uma coisa voltada ao panteísmo. Ou seja, a natureza é Deus, Deus é a natureza é uma extensão de Deus e por aí vai. Ele não acreditava necessariamente em milagres. Para Spinoza, Deus é a própria natureza e tudo o que existe segue as leis naturais que deriva da essência divina. Assim, não há espaço para uma intervenção sobrenatural ou uma violação das leis naturais, pois isso implicaria uma contradição na natureza de Deus. O problema é que isso aqui não é bíblico. O problema é que isso aqui não tem amparo nas Escrituras. Spinoza falou isso aqui a partir de suas próprias convicções. E para o crente em Jesus, as convicções, o pensamento de Spinoza, as interpretações dele não têm valor. O que é que tem valor? A Bíblia Sagrada. Aliás, diga-se de passagem, a teologia de Spinoza é completamente equivocada, errada e herética. A visão panteísta não é a visão bíblica. Deus não é a natureza, Deus é criador. Eu não posso enxergar Deus como parte do universo, como parte da natureza. Não, ele é criador. E como criador, ele está acima da criação. Ok? Aí vem o segundo aí, o tal do David Hume. Olha o que a lição diz aqui, não é? O cético escocês do século XVIII partia do princípio de que é impossível identificar um milagre. Cético, já está dizendo aquele que não crê. A gente está falando de gente aqui que não dá crédito à Bíblia, que não dá crédito ao que está escrito, que não tem a Bíblia como palavra de Deus, como palavra inspirada. É um cético. Para o Hummel, o milagre é um evento que viola as leis da natureza, as quais são baseadas na experiência constante e uniforme dos seres humanos. Ele explica o milagre como um fato improvável e inacreditável que depende do testemunho de uma pessoa, de pessoas que podem estar enganadas ou influenciadas por paixões e preconceitos. Ele argumenta que a evidência da experiência é sempre maior do que a evidência do testemunho e que nenhum testemunho pode ser suficiente para estabelecer um milagre, pois eles são contrários à experiência humana e à razão natural. Balela. Primeiro porque as leis da natureza não são um impedimento para a existência de Deus. De jeito nenhum. Qual é o impedimento? Me diga aí, qual é o impedimento? Nenhum. Em segundo lugar, ele fala aqui sobre a questão da experiência, Nem todos os testemunhos são igualmente fracos, como ele diz aqui. E nem todas as experiências são igualmente fortes. Há testemunhos que são dignos de crédito, que vêm de pessoas honestas, sábias e numerosas, que relatam fatos públicos, verificáveis e coerentes. Porém, há experiências que são duvidosas, que vêm de pessoas enganadas, ignorantes, isoladas, que relatam fatos privados, incertos e contraditórios. Portanto, não se pode rejeitar a priori a ocorrência de um milagre sem examinar as circunstâncias, as evidências e as implicações de cada caso. Aqui é alguém que simplesmente diz assim, não acredita em milagre, daí é tua opinião. Vai dizer para uma pessoa que era paralítica, para uma pessoa que é cega, eu não acredito em milagre. Por que tu não acredita? Porque simplesmente eu não acredito. Mas tá aqui, eu era paralítico, Deus me curou. E aí? Mas mesmo assim eu não acredito. Vai pra lá, rapaz. Oxê.
Tá doido, é? Isso é gente que realmente endureceu o coração para a realidade. Você já pensou, não é, irmãos? Eu conheço gente que foi curada de câncer. Eu conheço uma irmã que era cega e paralítica, e Jesus curou ela. Vai dizer para uma pessoa dessa que milagre não acontece? Ah, me poupe, não é? Aí vem aqui o terceiro subponto, o racionalismo. E ele vai falar sobre Rudolf Bultmann. Isso aqui entra naquela questão da teologia liberal, né? Vamos tirar tudo que é sobrenatural da Bíblia para a gente poder aceitar o que está escrito. O racionalismo tenta olhar para a Bíblia assim. Tudo o que não pode ser explicado pela razão tem que ser excluído da Bíblia. Então esse negócio de anjo, de vida eterna, esse negócio de cura, de milagre, de ressurreição, não, tira isso da Bíblia. Vamos ficar só com o querigma da mensagem. Então vamos... tem uma palavrinha aqui que eu vou gaguejar para falar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que é a palavra aqui que eles mais usam. Demitologização. Acertei. Demitologização. Vamos desmitologizar a Bíblia. Na visão deles. Vamos tirar todos os mitos. Aí a gente fica com o que sobra. Não, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. De forma bem objetiva, a demitologização de Bultmann é uma tentativa falha de tornar o cristianismo relevante e compreensível para o homem moderno. Pois, na verdade, o que é que eles fazem? Eles esvaziam o conteúdo histórico, doutrinário e salvífico e reduz a revelação de Deus a uma experiência existencial sem fundamento. Não vamos por esse caminho aqui também. Isso é caminho de gente doida, tá bom? Isso é caminho de gente que não tem o que fazer. Aí o terceiro ponto, Deus agindo em favor da humanidade. Aí tem o primeiro subponto é interessante, diz o seguinte, os que creem no agir de Deus na atualidade. Deus faz milagre na atualidade? Faz. Olha aí, eu coloquei alguns argumentos bíblicos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13 e 8. Ele não mudou, é o primeiro argumento. Segundo argumento, Jesus prometeu aos seus discípulos que eles fariam obras maiores do que as dele, em virtude do Espírito Santo ser enviado a eles. Jesus também disse que os sinais acompanhariam os que crerem. Aqueles que estão levando a palavra, vêm milagres. Milagres acontecem. Essas promessas se cumprem na vida da igreja. Na história da igreja, desde que a igreja foi fundada em Atos 2, isso aqui vem se cumprindo. Não dá para negar. Terceiro argumento aqui. A Bíblia não ensina em nenhuma parte, do Antigo ao Novo Testamento, que os milagres cessariam. Então não temos motivos para não crer em milagres. Não temos motivos. Ok? Aí tem aqui argumentos teológicos, argumentos filosóficos, você confere aí no subsídio. Segundo subponto, a compaixão e o agir de Deus. Olha o que a lição diz. Na Bíblia, encontramos a ação direta de Deus em favor da humanidade e toda a essência dessa ação é a compaixão. O Evangelho de Marcos afirma que Jesus, ao ver a multidão faminta, teve compaixão. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Marcos 6 e 34. Escute. Todos os milagres de Cristo manifestam não apenas o seu poder, mas também a sua graça e a sua misericórdia. Faça uma breve reflexão. Pense por um momento sobre o sofrimento de um leproso, a carne apodrecendo. E Jesus vai lá, toca nele e ele está limpo. Pense por um momento na vida miserável de um cego naqueles dias, mendigava à beira do caminho. Pense em uma enfermidade que se estende por muitos anos. Pense no sentimento no coração de um pai que vê a filha definhar em cima de uma cama. Alguém que perdeu um ente querido, como o caso de Marta e Maria. Jesus realizava milagres. Jesus mudava a vida das pessoas. E ele fazia isso. O sentimento do coração dele, a motivação do coração dele era compaixão. Sabe o que é compaixão? É sentir a dor do outro como se ela fosse sua. A Bíblia ensina que Jesus era misericordioso.
Você acha que ele não tem misericórdia de você? Você acha que quando ele vê você sofrendo, quando ele vê você triste, abatido, para baixo, passando por luto, por enfermidade, por tribulação, você acha mesmo que Jesus está apático, indiferente a essa situação? Você acha que não tem consolo do céu para a tua vida? Oh, meus irmãos. Tem uma música, eu me esqueci agora quem é a cantora, eu sou muito ruim. Parece que o filho dela morreu. E ela tem uma música que ela canta mais ou menos assim. Se ele fizer, nananana, ele faz o impossível, tudo porque ele é Deus. Aí tem uma parte da música que ela canta que eu me arrepio todinho, né? Mas se ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Sou eu, o milagre sou eu. Olha, perfeita essa música. Ele pode fazer um milagre. Mas se ele não fizer, eu aceito isso, eu espero nele, eu fico aqui. Aí sabe o que é que acontece? Milagre agora é eu. Oh, glória a Jesus. Eita, irmão, que coisa boa. Dá vontade aqui de... Eita! Oh, glória, se segura, irmão Murilo. Mas vamos lá, né? Deus tem compaixão da tua vida, servo de Deus, serva de Deus. Último subponto, porque senão daqui a pouco vira um culto pentecostal. O perigo da motivação errada. Olha o que a lição diz. Embora reconheçamos que Deus é poderoso e que age em nosso favor, não podemos dar ênfase demasiada aos milagres por uma motivação egoísta e interesseira. Os evangelhos mostram que Jesus não se utilizou dos milagres para ficar famoso ou tirar qualquer proveito pessoal para si. Como muitos pregadores são reprovados por esse parágrafo que acabei de ler. Não têm o mesmo sentimento de Jesus. Não imitam Jesus. Jesus sempre recusou utilizar seu poder para se livrar do sofrimento e da morte. Mesmo sabendo que tinha poder para isso. Olha, eu posso rogar ao Pai, ele vai mandar a legião de anjos aqui para me defender, mas ele não fez isso. Ele podia descer da cruz. Não fez isso. Ele podia não ir. Ele não fez isso. Seu amor o segurou ali, não foram os cravos, foi o seu amor. Mesmo quando ele realizou milagres, ele sempre fez isso em benefício de outras pessoas. Várias vezes, Jesus até recomendou a elas o seguinte: fiquem em silêncio, não conte nada a ninguém. Ele não realizava milagres para benefício próprio. Porém, muitos charlatões, vou reforçar aquilo que eu disse lá no começo, vendem a fé. Roubam o dinheiro do povo por meio da realização de supostos milagres, testemunhos comprados, enganadores pagos para ludibriar os simples. Os milagres não apontam para o homem, mas para Deus, para a sua palavra e para a sua glória. Quando você vê alguém se vangloriando sobre algum milagre realizado, tome muito cuidado, pois pode acontecer de você estar diante de um lobo devorador ou de um crente que está abrindo o coração para o orgulho e para a soberba. Tome muito cuidado. Deus opera milagres. Ore ao Senhor para você ser um milagre na vida das pessoas, você ser uma bênção na vida das pessoas. Tem gente que diz assim: meu milagre, minha bênção, meu milagre, minha bênção. Ore para que você seja milagre na vida de alguém, uma bênção na vida de alguém. Amém? Milagres acontecem. Milagres são reais. Eu creio. Você crê? Glória a Deus. Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.